Boa noite, gente. A paz do Senhor a vocês. Que Deus abençoe grandemente. Quero trazer uma mensagem que está em 2 Pedro, capítulo 3. Oh, glória a Deus, né? Versículo 13 em diante diz assim, olha, 2 Pedro 3, 13 em diante diz: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que do Senhor, sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, sim, agora como no dia da eternidade. Amém. Que palavra abençoada. Irmãos, a palavra de Deus é fonte, né, de sabedoria. Qualquer lugar que você abrir a Bíblia tem ensinamento, tem força para a nossa vida. E aqui a gente está falando da vinda do Senhor. Você sabia que Jesus ele vai voltar para buscar aqueles que o servem, aqueles que o temem, aqueles que perseveram, né? Perseverai até o fim, será salvo, diz a palavra do Senhor. Chegará um dia, irmãos, que a injustiça vai acabar, que a lágrima vai secar, o Senhor vai, né, estar reinando eternamente para sempre. Ele reina eternamente, mas chegará um dia que ele vai dar fim a todas essas iniquidades, a todas essas maldades que a gente vê no nosso mundo. Então aqui está dizendo, né? Nós que servimos a Deus, temos o conhecimento do Senhor, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde há justiça. Ou seja, irmãos, não procura justiça nessa terra, porque os homens, eles são injustos, né? Você só vai achar, às vezes a gente assiste um jornal, uma televisão, a gente vê tanta coisa acontecendo. Nós estamos vivendo um momento específico, assim, né? No nosso país, no mundo também, onde a gente tem visto bastante injustiça, irmãos. Mas olha, não espere a justiça dos homens, porque o justo juiz é o nosso Senhor. Então virão novos céus e nova terra, aí sim haverá a justiça do nosso Deus. Irmãos, a justiça vem de Deus. Às vezes a gente fica chateado, fica com raiva e quer brigar por coisas que não vão ter soluções, né, humanas, mas Deus é o Deus que traz a justiça. Não há nada oculto que Deus não veja. Às vezes a gente fica com raiva, né, chateados, quanta corrupção, quanta maldade, quanta injustiça, quanta coisa errada. Irmãos, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Então fique em paz, você que busca, né, tá dizendo aqui a palavra, ó, guarda essas coisas, procura que do Senhor você seja achado imaculado e irrepreensível em paz, ou seja, que você possa ser achado do Senhor, ou seja, que Deus possa olhar para você e achar, né, você uma pessoa de paz, de justiça, imaculado, sem manchas, né, sem graves erros, vamos dizer assim, que nós falhamos, nós erramos todos os dias, mas que o Senhor possa nos achar irrepreensíveis, né, que aos olhos dele a gente possa ser agradáveis, irmãos. Não queira ser agradável aos olhos dos homens, porque tem pessoas que elas são uma coisa na sua frente, uma coisa quando elas viram, né, as costas, mas o Senhor, ele vê na sua frente, ele vê por trás, ou seja, Deus não há nada desapercebido diante dos olhos do Senhor. Então que a gente possa ser irrepreensível diante do Senhor, que nós possamos agradar a Deus, saber que Deus olha a gente com integridade, que a gente tenha integridade diante do Senhor. E a Bíblia diz também aqui, ó, que Paulo, né, o apóstolo Paulo, irmãos, ele escreveu muitas epístolas, muitas cartas. Aqui na Bíblia, no Novo Testamento, a gente vê, porque o que é a Bíblia, irmãos? A Bíblia é formada, né, é a escritura de Deus, só que Deus inspirou homens, né,
foram usados pelo Senhor para escrever, né, essa palavra poderosa. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi um desses que no Novo Testamento ele escreveu muitas cartas ali, né? As cartas para as igrejas, né? Então, assim, ensinando, exortando, falando qual era a vontade de Deus. E muitas vezes as pessoas não entendiam aquelas cartas. E as pessoas que queriam viver no erro, que queriam viver da maneira, digamos assim, acobertar seus pecados, seus erros, o que eles faziam e fazem até hoje, isso acontece ainda? Eles pegam a palavra de Deus, irmãos, e usam para benefício próprio daquilo que convém. Então, por exemplo, se o que for pecado, o que for errado que essa pessoa comete, ela não fala, ela não prega, ela não ensina. Por quê? Porque só ministra e só prega e só ensina o que convém. Mas a Bíblia, irmãos, tem 66 livros, né? Que nós precisamos estar ministrando, falando, ensinando e vivendo principalmente aquilo que é colocado, né? Que é ensinado aqui na palavra de Deus. E a palavra diz que, interessante aqui, ó, que no finalzinho aqui de 2 Pedro, capítulo 3, que homens indoutos, inconstantes, né? Torcem as escrituras para a sua própria perdição. Pessoas que não têm conhecimento, pessoas que indoutos, né, e inconstantes, ou seja, uma hora tá firme, uma hora não tá, inconstante. Sabe uma coisa inconstante? Uma hora tá bem, uma hora não tá bem, enfim, irmãos. Torcem a palavra, as escrituras, para sua própria perdição. Por quê? Porque o Senhor julgará todas as coisas, né? Então é melhor a gente ser exortado agora, é melhor a gente ser corrigido por Deus hoje do que lá na frente, né? O Senhor voltar para buscar e nós ficarmos deixados para trás. E, irmãos, é igual um pai. Quando um pai e uma mãe eles vão educar um filho, é melhor eles exortarem quando eles são pequenos, né? Porque quando eles crescerem, pessoas sem misericórdia, sem piedade vão exortar. O pai e a mãe, eles exortam com amor. Então Deus, quando ele fala uma palavra dura para mim e para você na Bíblia, é exortando e ensinando com amor, com misericórdia, querendo um conserto, querendo uma transformação do nosso coração. Mas muitas pessoas não querem ver dessa forma. Muitas pessoas preferem ir pelo engano, ir pelo pecado, né? Se emaranhar aí no embaraço dessa vida, achando que naquele grande dia, quando Deus mandar, né? Quando Jesus voltar para buscar a igreja, essas pessoas vão ser salvas. Isso é um engano. Porque não há salvação onde não há obediência, onde não há temor, onde não há um conserto com Deus. E aí o Senhor fala, olha, vós, portanto, amados, né? Nós, portanto, você que está escutando, eu, que a gente possa guardar, né? Nos guardar desse engano. Que a gente não aceite o engano, que a palavra que venha para nós aqui de Deus, a gente receba ela com amor, sabendo que o Senhor fala porque Ele exorta aquele que Ele ama, como eu estava dizendo aqui. E aí a Bíblia diz também, ó, aguardai-vos que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Porque quando a gente é levado, irmãos, pelo engano, né? Pelo engano dessas coisas, a gente às vezes tá firme e começa a descair, né? Como tá falando a palavra aqui, da nossa firmeza. E o Senhor diz na Bíblia que nós precisamos ser firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Não é em vão que você faz algo para Deus, para o reino de Deus, para alguém, né? Não é em vão. Às vezes você pensa assim, ser justo é em vão nesse mundo, ser correto é em vão nesse mundo, que todo mundo faz tudo errado. Não, irmãos, faça diferença mesmo que todo mundo esteja fazendo a mesma coisa. Seja o certo, né? Seja o que é correto. Mesmo que todo mundo fale o contrário, faça o que é certo. O certo, né? Esse dia eu estava lendo algo que falava assim, o certo é certo, mesmo que todo mundo, né, esteja fazendo o contrário. Então não importa, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Não, se é errado, não faça. Procure fazer o que é certo, procure fazer o que é justo, procure andar, né, pela vereda reta da justiça. E aí a palavra diz, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, crescer na graça e no conhecimento, na presença, né, na intimidade, na comunhão com esse Deus e no conhecimento da palavra de Deus. Então tem duas formas importantes que você consegue isso. Primeira orando. À medida que você vai orando, vai conversando com Deus, vai aumentando a intimidade, vai aumentando o relacionamento de você com o Senhor, né? Você vai usando palavras ali que nem são suas.
O próprio Deus coloca as palavras ali na sua boca e você vai orando, e aí você vai sentindo a presença de Deus, vai crescendo nessa presença, vai sentindo mais vontade de buscar. Quanto mais a gente ora, mais nós queremos orar. Então isso é crescer na presença, crescer na intimidade, crescer na graça do nosso Deus. E no conhecimento, quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor, quanto mais nós ouvimos a palavra do Senhor sendo ministrada, né? Quanto mais nós escutamos, a nossa alma vai vivendo, vai se fortalecendo, nós vamos aprendendo quem é Deus, o que Ele gosta, o que não agrada a Ele. Sabe, irmãos, quando a gente conhece alguém, interessante, né? Quando você conhece alguém na sua vida, o que acontece? Você vai buscar, conheceu pela primeira vez, você vai buscar fazer o quê? Saber os gostos dessa pessoa, saber aquilo que agrada, aquilo que desagrada, né? Quais são os assuntos que são interessantes vocês conversarem, e aí quando você vê, você já está envolvido naquele relacionamento, naquela relação. Seja uma amizade, seja um relacionamento, né? Entre um casal, mas entenda, com Deus não é diferente, irmãos. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vai entender quais são os propósitos dele para a nossa vida, o que ele deseja de nós, né? O que é correto, o que não agrada. Então é assim. E como que você consegue isso? Meditando na palavra do Senhor, né? Buscando ouvir a mensagem, alguém ministrando uma mensagem da palavra de Deus, e aí você vai crescendo, como diz aqui 2 Pedro, na graça e no conhecimento. Você vai tendo intimidade e vai tendo entendimento da palavra de Deus, porque ninguém vai servir se não entender, irmãos. Você só consegue servir a Deus direito se você entender, né, aquilo que Ele tem para sua vida, porque o Senhor nos ensina a prestar um culto racional, né, com entendimento, sabendo quem Ele é, sabendo o que Ele deseja, sabendo quais são os propósitos. É com entendimento, não é emoção. Tudo que é na emoção passa, né? Eu tô apaixonado por tal situação, daqui a pouco não tô mais. Mas com Deus não, com Deus tem que ser com entendimento, irmãos, não é na emoção. É você entender que Ele morreu pela sua vida, que Ele veio, né, para te salvar, e que Ele vai voltar para buscar aqueles que o temem. Então, se você teme a Deus, se você tem desejo de morar com Deus, se você tem sede de justiça, busca o Senhor enquanto se pode achar, invocai a Ele enquanto Ele está perto. O Senhor, Ele deseja ter uma comunhão, uma intimidade conosco a cada dia mais. Todo dia quando você for, né, se deitar, converse com Deus, conta pra Ele como foi seu dia, apresenta de manhã, Senhor, hoje é esse dia aqui, e vai conversando. O horário, né, você que vai determinar, mas entenda, irmãos, é necessário ter uma comunhão com Deus, é necessário você viver, né, um relacionamento com esse Deus que por você tudo executa, que tem te guardado, que tem te livrado, tem cortado o laço. Olha aí você aí, ó, guardado mais um dia. Foi a misericórdia de Deus que se estendeu sobre a sua vida mais uma manhã, né? Mais um dia. Então que você entenda isso, que você possa saber que buscar ao Senhor é o melhor que se faça, e que você nessa caminhada vai encontrar muitas pessoas que vão viver no engano, como a gente leu aqui, né? Vão viver querendo usar palavras para o seu próprio benefício, para a sua própria perdição. Ou seja, só vou ouvir e receber o que convém à minha vida. Não adianta, irmãos. Se não tiver conserto, não tem transformação. E se não tem transformação, não tem como a gente ter um relacionamento com Deus. Porque nós somos cheios de pensamentos e coisas que não agradam ao Senhor. Então, Ele vem com a palavra, confronta o nosso eu, transforma nosso coração, e aí a gente se abre para o novo, se abre para um novo relacionamento, um novo nascimento em Deus, e aí nós podemos viver uma comunhão verdadeira com esse Deus que te guarda, que te ama, que te espera, né, esse dia, todos os dias, essa comunhão, essa amizade. O que mais Deus quer? Deus criou Adão e Eva ali, irmãos, e a Bíblia diz que todos os dias Ele passeava pelo jardim conversando com Adão. Essa comunhão Deus quer comigo e com você, uma comunhão diária, uma intimidade de pai para filho. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, te fortaleça e guarda isso no seu coração, né? Que você possa buscar crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mesmo que todos estejam fazendo o contrário, faça o que é certo, porque no final das contas eu sempre falo isso, é entre você e Deus e mais ninguém. Em nome de Jesus. Amém.